o encaixe ou o batente dessa tampa. É um acesso muito bacana para chegar nesse ponto. Olha agora como a visualização com a lâmpada ela acaba crescendo. Talvez para você que pensaria em iniciar esse amassado puxando na ventosa, agora vendo e observando o nível de tensão, já comece a mudar de ideia. E nessa região que a gente vai trabalhar aqui, você percebe que ela não é totalmente reta. Existem várias ondulações aqui na parte da frente e ao mesmo tempo ela tem uma baita curva que leva até o final da tampa aqui junto na junção do vidro. Ela está passando pelo vinco, a pressão principal do amassado. Então quando a gente guia uma ferramenta ali e dá o primeiro impacto nesse amassado, você vai ver que ele não é aquele amassado que volta facilmente. Eu estava conversando com o Lohan, até postei no Instagram um pequeno, grande amassado que ele estava fazendo. E é difícil entender isso no começo, né? Se você não tem tanta habilidade. Quando você pega um pequeno, grande amassado, e esse tem as características sim, de um pequeno, grande amassado, você, às vezes, por falta de conhecimento, ou muitas das vezes até por imaturidade, né? Você observa aquilo e acha que é como lá no treinamento que você fez, sentado na bancada, com o ar condicionado ligado, com a ferramenta ali, o amassado não estava tão tensionado, que você vai conseguir repetir aqueles mesmos processos. E o fato que talvez os processos você não repita, mas se prestou atenção nos princípios, é eles que serão repetidos dentro de cada etapa. Porque aqui já começa a ficar um pouco mais complicado. O acesso está bem aqui no final da tampa, ou a gente tem aquele da região da frente. Você fica bem inclinado para pegar. É quase como se você colocasse um pouco de força e o pescoço travasse aqui na tampa. Quem nunca aconteceu isso, que atira a primeira pedra. Às vezes você está tão vidrado em levantar o amassado ali que está forçando aqui o pescoço, você está até engasgando. Então vem as complicações, né? Quando você faz uma boa análise e começa a entrar nesse jogo. Porque daqui em diante a gente começa o processo, ó. Um pequeno amassado dentro do martelinho de ouro não significa que o processo vai ser simples, ou substituindo essa palavra, que o processo vai ser fácil. Muitas das vezes, um pequeno trabalho traz uma grande dificuldade, ou até mesmo uma dificuldade maior do que grandes amassados. Se você já está na lida, se você já está no campo de batalha, provavelmente você já saca isso. Então, o que define é uma coisa que eu toco sempre nessa tecla e poucas pessoas talvez compreendem verdadeiramente isso. O que define a dificuldade na remoção do amassado? Não está relacionado ao tamanho, mas sim aonde ele pegou e a profundidade do impacto. E aqui a gente tem essas duas coisas. Olha onde ele pegou, bem no final da tampa, onde o acesso acaba sendo bem limitado, e olha como está tensionado. Vamos chegar um pouquinho mais próximo, você consegue observar lá ó, o nível de tensão que está no centro. Quanto mais pressionado ou quanto mais escuro tiver o centro do amassado, mais tensionado ele está. Quanto mais suave ele tiver, menos tensão tem. A gente tem um outro ali na frente, vamos ver se eu consigo pegar só para poder te mostrar. Ó. Olha lá, nesse amassado, a gente não tem tanta tensão assim. Ou, eu poderia dizer, e quase nenhuma tensão. Você consegue observar. Deixa eu ajustar a lâmpada mais um pouquinho para ficar bem legal mesmo a visualização. Olha lá. Chegando o mais próximo possível. E olha a diferença de tensão entre um e outro. Não é porque é pequeno esse amassado que não poderia estar tensionado também. Mas aqui a gente tem em proporção um pequeno amassado e pouca tensão. Voltando para o que vai ser removido, e você vai poder acompanhar aqui
do início à finalização. Olha aí, vamos ajustar novamente aqui a nossa visualização, a diferença de um para outro, né? É legal poder te falar e te mostrar ao mesmo tempo, porque automaticamente você já faz essa associação. E bom, qual vai ser o acesso que eu vou utilizar? Ele vai ser um acesso que vem aqui do final, aqui ó, da tampa. Eu acho que essa parada que fica aqui é quase como se fosse um amortecedor. Quando a gente solta a tampa e bate aqui na parte estrutural, né, do porta-mala, ele não bata com muita força. A borracha que está aqui acaba absorvendo isso. Se tiver errado, manda aí no chat. Mas eu acredito que esse seja o intuito. E uma coisa que eu gosto de fazer muito, não só nesse caso, mas praticamente em qualquer outro caso, é mais ou menos que um raio-x daquilo que vai ser feito. Seria incrível se eu colocasse a ferramenta aqui, e tivesse um acesso nessa região, eu já conseguisse chegar até ali, ó. Olha como eu conseguiria não só dar um bom primeiro impacto, mas provavelmente já fazer todo o amassado com esse ângulo aqui de visualização, né? Pegou pelo vinco, eu teria, cara, uma facilidade tremenda, apesar da dificuldade da onde está o amassado e de tudo aquilo que ele tem. Mas, infelizmente, a vida de um martelinho de ouro, ela não é assim. A gente tem que aprender a lidar com esses tipos de situações. É por isso que eu vou entrar por um acesso natural mesmo do carro, escorregando a ferramenta até ele e dando ali o primeiro impacto. Não faria isso, provavelmente você já sabe, se acompanha essas aulas há um bom tempo, com a ferramenta sem fita. Por mais que o acesso seja limitado ali, eu ainda consigo colocar um pouco de fita aqui na ponta da ferramenta e automaticamente vir levantando. Vou esperar o tanque de guerra passar, enfim, já foi. Vou colocar um pouco de fita, porque dessa maneira eu quebro a tensão. Bom, pareceu uma dica irrelevante, mas vamos aprofundar nessa dica. Por que fita na ponta da ferramenta e por que quebra a tensão? Querendo ou não, muitas das vezes você não vê isso logo num primeiro impacto, mas você percebe logo na sequência de ter dado esse primeiro impacto que a lata fica muito mais maleável, ela aceita muito mais a movimentação da ferramenta. Às vezes em grandes amassados a gente passa ali talvez horas, né, quebrando a tensão dele, batendo os pontos de vergão, levantando aonde dá para levantar, para deixar a lata bem maleável, para aí sim entrar num processo mais facilitado de granulação e até mesmo ondulações. Então, ó, eu quebro a tensão com um pouco de fita na ponta da ferramenta, porque sem fita essa tensão seria bem marcada. É daí que vem o fato de marcar a granulação. Se você consegue evitar essas marcas mais finas, né, automaticamente você faz com que o processo flua. Marcar ou não marcar a lata? Eis a questão. Fazer ou não fazer pontos de granulação? Cara, eu acho que é quase que impossível, a não ser talvez um amassado como esse que você acabou de visualizar, né, que não tenha tanta tensão, ou pequenos amassadinhos de granizo, que você não passe por essa fase da marcação. É bem comum marcar a lata, mas entre marcar demais e marcar menos, existe a sensibilidade e existe um certo limite. Então vamos lá, sem mais delongas, vou passar aqui um pouco de fita, deixa eu só pegar a fita. Ó, aqui. Só preciso pegar o aquecedor ali. Fita e aquecedor fazem a combinação perfeita. Eu não posso passar muita fita na ponta da ferramenta, porque o acesso aqui na região de baixo ele acaba sendo um pouco limitado. Se eu passo fita demais, a ferramenta não vai entrar por ali. Então, só esse bocado que eu passei já vai fazer o trabalho. Correndo aqui rapidinho, liguei. O aquecedor estava aqui na bancada. Só ligar ele. Ligado. Vamos lá. Aquecendo. E aquecendo
lata. Isso quebra um pouco a resistência da lata e dá uma baita segurança, né? Ó, coloquei a alavanca aqui, acho que você conseguiu acompanhar. Ó, tô guiando a ferramenta até aqui, ela tá meio que escorregando. Vamos ver se dá pra fazer escorregando, ó. Boa! Acho que você já conseguiu perceber o amassado levantando. Tirei um pouco da tensão, agora a gente parte para o ponto principal dele. Vamos lá. Aí. Comecei a chegar ali, levantando um pouco. Opa! Está bem posicionada. Vamos estar novamente. Chegar um pouquinho mais próximo. E aí sim, consegui quebrar um pouquinho da pressão em cima. Agora eu já parto para essa pressão de baixo. Ó, tá tudo bem. Era isso que eu queria. Era esse o bom primeiro impacto. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Pegar, até meio frequente aqui, fazer uma forcinha boa. Pegar esses pontos de tensão em volta da lata. Eles vão criar o processo de reestruturação e automaticamente vão aliviar um pouco da tensão aqui, fazendo com que quando eu entre novamente com a ferramenta e provavelmente sem fita, ela reaja e reaja de uma maneira melhor, faça com que os pequenos pontos acabem voltando de uma forma mais tranquila. Eu vou ter que ajustar a lâmpada e ajustar a visualização. Quer ver? Vamos voltar. Coloquei um pouquinho mais longe, abaixar a nossa visualização, ajustando aqui. Agora você consegue visualizar que existem aqui um ponto de tensão, aqui alguns outros, e logo, ó, com um martelo de borracha, já vão sendo conectadas. E o martelo de borracha é a melhor ferramenta porque ele pega uma área ou uma proporção maior. Pequenas batidas. Deixa eu levantar aqui novamente, porque eu acho que vai ficar melhor a nossa visualização. Espera aí. Deixa eu só ajustar aqui. Ou, na verdade, ó, trazendo um pouco a visualização para cá. Levantando ela aqui. Olha o que você consegue visualizar. Bem nessa região, a gente tem um ponto aqui de vergão. Posso até ajustar a lâmpada. Trazendo ela para a mesma visualização que a nossa. Ó, é nítido, dá para ver. Ajustar um pouquinho mais. Aí.
borracha. Não adianta tentar acelerar muito esse processo. Olha agora, quando eu me movimento, como eu visualizo ele aqui na região de trás também. Consegue ter essa percepção. Essa é uma receita de bolo meio que básica, mas quando você segue, cara, provavelmente o bolo vai ter um bom sabor na finalização. Ou ali no começo, na finalização desse bolo, as chances de darem errado são muito pequenas, né? Quando você segue os processos. Ó, mais uma vez, posso até pegar essa pressão. Você percebe que é quase como se eu tivesse, ou o que eu estou fazendo mesmo, é contornando todo o amassado. Ó, posso já pegar a mesma alavanca. Vamos ver se ela vai chegar bem. Chega. E já levantar aqui esse ponto de pressão, ondulação, para a gente poder já meio que disfarçar ele. Ó, levantei ali na região de baixo. E já vou usar o martelinho. Aqui entra o bom senso. Está batendo com o martelo de borracha. Ele já não está baixando mais os pontos que você quer. Pare e use o martelinho. Vamos voltar agora para o ponto principal do amassar. Trazer aqui a visualização. E vamos chegar o mais próximo possível dele. Aí. Em vez de já levantando o centro, o que eu vou fazer meio que espalhando eles. Vou bater, focar, aí. Quando eu vejo que tá saindo latão famigerada ali a altura ideal, eu já paro, cara. Você percebe que eu paro de fazer aquilo que estava sendo feito para
poder corrigir o amassado e fazer com que ele fique, né, praticamente em evidência aquilo que precisa ser levantado. Por que isso? Porque se você começa a levantar demais o amassado, mesmo querendo pegar um único ponto, como é esse caso aqui, e deixa isso acontecer, automaticamente a sua vista vai se confundir. Você vai criar um processo meio confuso para poder trabalhar, diferentemente do que está acontecendo aqui. Quando eu vejo que já levantei alguns pontos que eu preciso, quando eu vejo que já meio que deu certo ali as etapas que eu queria, automaticamente eu já paro e trago eles para uma zona de conforto. Boa, era isso que eu queria dizer. Porque é muito mais confortável agora. Eu vejo o pequeno centro que precisa ser levantado e olha como ele é um grande alvo. Diferentemente do que estava aqui alguns minutos atrás, né? Não existe tanta confusão aqui assim. É um pequeno ponto que precisa ser levantado. Então, mais uma vez, vou aquecer um pouquinho. Deixa eu só dar um pouquinho de calor aqui. Ferramenta. Controlo a força. Se você dominar essas estratégias que você está visualizando, você já vai ser capaz de executar uma geral, dependendo do carro que você pegar. Como é que funciona essa sazonalidade? Ou o que significa isso? Cara, nada mais do que as pessoas que fazem um trabalho de martelinho de ouro, talvez você já tenha parado para pensar nisso ou não, um trabalho de martelinho de ouro não é essencial, como um arroz e um feijão e uma misturinha ali, comer um frango no dia ou uma carne. Você não precisa remover amassados do seu carro para sobreviver. É um trabalho estético. E se eu não me engano, o Brasil é o primeiro país quando se trata de coisas estéticas. Cirurgias plásticas, onde a mulher coloca silicone, tem homem colocando cabelo adoidado agora. Cara, é 20, 30 mil reais pro cara voltar o cabelo ali. Tem cara que tá mexendo no rosto, enfim, eu acho uma baita loucura isso, nada contra quem faz, mas tá tudo bem. A estética, ela abrange várias outras coisas. Provavelmente você conhece alguém que não tem uma casa, mas comprou um carro. A maioria das pessoas são assim, a maioria dos homens no nosso país são assim. Ele não costuma ter um dinheiro guardado que traz uma segurança e já sai logo comprando uma moto, um carro, financiando em 72 vezes, 48 vezes, a perder de vista ali, sem parar para pensar o tanto de juros que aquilo está comendo e todas as perdas que ele vai ter ao longo do tempo comprando aquilo. Faz parte da cultura no nosso país. Está enraizado dentro do cérebro das pessoas. E provavelmente você recebeu isso do seu pai, vai passar para o seu filho, que seu filho provavelmente passe para o seu neto, né? E às vezes em uma geral você vai pegar um amassado como esse numa parte totalmente reta, o que é uma maravilha de se fazer. Dependendo se tiver na cara do gol, sem nenhum reforço, com um toquinho de madeira, você já consegue distensionar o amassado e fazer aquilo que precisa ser feito. Logo na sequência, já bato esse contorno, que também essas etapas, esses princípios, são repetidos em outros tipos de amassado, em amassados maiores. Olha aqui, quando eu coloco a lâmpada numa diagonal, olha a pressão que está exatamente nesse ponto aqui, ó. Você consegue observar. Então não adianta eu ficar tentando trazer o amassado, o centro, porque eu estou colocando muita força e essa força não está sendo passada para esse ponto, porque a lata está agarrada, ela está segurando.
Então eu bato esse contorno, bato do outro lado e olha só como o amassado vai criando um desenho. Pego o martelo, baixo os pontos altos que foram causados pela resistência da lata. Olha que louco isso. Olha como o amassado tá. E olha como rapidamente ele vai respondendo. E vai deixando o ponto principal. Isso daqui é quase como aquele amassado que você tenta levantar na coluna e fica esse meio, que dá um certo trabalho, né? Você precisa ir abrindo ele para tirar a pressão. E o que eu estou fazendo aqui? A mesma estratégia, a mesma técnica. Pô, Wallace, mas não existem técnicas de coluna e existem técnicas para se remover um amassado na tampa traseira? Não, cara. Para se remover um amassado, basicamente as etapas e as sequências e os princípios sempre serão replicados, né, cara? Olha lá, agora eu criei um desenho sem tensão na lata, pego logo aqui a ferramenta sem fita e começo a trazer essas pressões. Olha agora como não está vindo tão bem. Você vai entender na sequência o porquê disso. O meu posicionamento aqui tá bem arqueado, cara. Não é um posicionamento extremamente confortável por onde eu tô pegando o amassado. Eu preciso me inclinar ali e isso reflete na movimentação da ferramenta.